Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegou o dia do jogo, chegou pra gente, corações aflitos, ansiosos para ver o Fogão em campo. Logo mais, 9h30 da noite, Botafogo e Bragantino, primeira batalha, né? Ou como diz a torcida, né? Hoje é guerra, né? Enfim, mas primeiro capítulo dessa batalha entre o Botafogo e a equipe do Red Bull Bragantino. Galera, antes da gente falar do jogo, uma notícia que o TF trouxe ontem, tá? É que a Reebok e o Botafogo estão preparando para abril, também conhecido como mês que vem, tá? O lançamento da camisa 2024 do Botafogo. Ou seja, comecem a guardar dinheiro para essa novidade aí, mês que vem, né? E o Botafogo tem como tradição, né? Tem feito isso, fez ano passado nessa parceria aí com a Reebok, de lançar aos poucos, né? Primeiro a gente deve ter a camisa tradicional alvinegra, né? Que aliás é que eu tenho, né? Do ano passado, e depois a branca e a preta. Por isso que a gente tem visto aí a Botafogo Store fazendo promoções, né? Com relação à coleção do ano passado, né? 2023. Eu não tenho a preta, não tenho a branca. 2023, estou pensando seriamente de adquirir pelo menos a preta, que eu acho linda, 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 né? É claro que daqui a pouco vai estar desatualizada, né? Mas também não é possível, a gente não consegue, né? O bolso do torcedor não aguenta ficar ali sempre atualizado com todos os modelos, por mais que a gente queira, né? Então, de repente, eu vou aproveitar essa promoção aí, uma baixada de preço, né? Da camisa preta, que eu acho realmente maravilhosa, a camisa, né? Enfim. Mas a listrada nova, modelo 2024, então mês que vem a gente deve ter aí, não temos ainda a data, né? Mas teremos essa novidade, beleza? Galera, rolou ontem, tá? A reunião da CBF, do Conselho Técnico da CBF, e eu falei aqui ontem que teriam as propostas, né? Que não seriam muito boas para o Botafogo com relação ao número de estrangeiros, né, em campo e também com relação ao gramado sintético. A boa notícia é que as duas modificações, né, foram favoráveis ao Botafogo. A primeira, está mantido então a mudança de 7 para 9 estrangeiros, tá, por time, por jogo, né? Então o Botafogo vai divulgar lá os relacionados dos jogos do Brasileirão, né? E pode ter até 9 estrangeiros, tá? Então passou de 7 para 9, aprovado. E a outra boa notícia é que está mantido, na verdade, né, o gramado sintético. Essa aí era a mais polêmica, né? Proposta que era proibir o gramado sintético, relembrando que Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense são as equipes que mandam, né? Tem seus estádios com tapetinho, né? Tapetinho é do Newton Santos, né? Os outros são gramados sintéticos apenas. Então está mantido por mais um ano. A gente sabe que a FENAPAF, né, falei que ontem, que é dirigida pelo Alfredo Sampaio, e alguns clubes faziam um lobby muito forte para vetar o gramado sintético aqui no Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense, por exemplo, né, encabeçavam aí esse movimento, mas não foi aprovado. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, inclusive não via com bons olhos essa mudança aí, porque o regulamento do Brasileirão já tinha sido aprovado com gramado sintético, e uma mudança agora seria muito em cima da hora, né? Faltando aí pouco mais de um mês para o início do Brasileirão, começa dia 13 de abril, né? Hoje estamos 6 de março, então um pouco mais de um mês para a bola rolar para o Brasileirão. Então tá mantido o gramado sintético. A única alteração, tá, que foi votada é a questão da equipe visitante, tá? Por exemplo, um time vem jogar contra o Botafogo e passa a ter o direito de treinar no estádio, né, Newton Santos, pode ser até que no campo anexo, talvez, não sei, mas tem direito a treinar no gramado sintético na véspera do jogo, tá? Botafogo, a princípio, não estava muito favorável a votar, né, favoravelmente a essa regulamentação, mas aí o Botafogo viu que todas as equipes estavam concordando com isso, e aí o Botafogo, para não destoar, né, acabou também votando favoravelmente. Então, não é obrigatório, tá? Quer dizer, se a equipe visitante quiser abrir mão desse direito, ela pode abrir mão, naturalmente, mas ela vai ter esse direito, caso queira exercê-lo, beleza? Gente, sobre o gramado sintético, eu vejo da seguinte forma:
Por exemplo, o Atlético Mineiro tem cogitado fortemente de botar o gramado sintético na novíssima Arena MRV, né, que a gente viu, foi inaugurada ano passado, e eu vejo, perdão, eu vejo que seria muito positivo que o Galo fosse mais um gigante aí que se juntasse a Botafogo e Palmeiras e Atlético com gramado sintético, porque aí vai fortalecendo o movimento e cada vez mais impedindo que haja esse lobby aí contra os gramados sintéticos, né? Outro detalhe que é importante, a FIFA permite, obviamente, o gramado sintético, senão não se jogaria no Newton Santos no tapetinho, por exemplo, né? Então é muito difícil que alguma coisa aconteça na contramão da FIFA, né? Se amanhã ou depois a FIFA resolve, não pode mais gramado sintético, aí sim não teria jeito. Mas, então são duas boas notícias, tanto a questão do número de estrangeiros, como também a regulamentação aí do gramado sintético. Brasileirão 2024, tudo ok, beleza? Galera, falando aí em novidades, o Botafogo publicou ontem, tá? Começou a fazer o cadastramento da biometria facial, aquele que você bota ali a sua carinha ali no oval, né? Para passar a fazer a entrada, no acesso ao Newton Santos através da plataforma da Bipass, tá? Que é a empresa que já faz lá no Allianz Parque, né? E que agora está introduzindo isso no Newton, beleza? Então é muito fácil, são 4 ou 5 etapas só. Todo mundo está acostumado, né, hoje em dia, no celular, de utilizar a biometria facial, então é o mesmo processo. Tem que ter um cadastramento ali, que você coloca os seus dados, né? E como funciona para acessar um aplicativo de banco ou outros aplicativos aí. Então, se você já quiser ir fazendo, isso vai ser um processo gradual, tá? Botafogo quer, claro, que o torcedor vá se acostumando com isso aos poucos, visando justamente o Brasileirão, né? Então, se você quiser já ir tentando aí se cadastrar, né? botafogo.com.br/biometria, tá? Eu não fiz ainda, mas logo vou fazer e acredito que vai funcionar bem, pelo menos lá no Palmeiras, no Allianz Parque tem funcionado bem, torna o processo mais rápido, né? Torna o processo bem mais rápido e tem tido bastante sucesso, mas não precisem também correr desesperados, muita gente achando que já ia estar valendo para o jogo de hoje, não, nada disso, como eu disse, é para o Brasileirão, então tem um mês aí pela frente e mesmo assim não vai ser ainda obrigatório nos primeiros jogos, vai ser, né, algo aí aos poucos, beleza? A gente entende, claro, que tem torcedores de mais idade, que ainda tem dificuldade, né? Mas aí pede para um amigo, para um parente botafoguense, para ajudar, claro, alguém de confiança sempre, porque você está ali colocando os teus dados, né? Gente, falando em ingressos, o Botafogo divulgou ontem à noite a parcial de 28 mil botafoguenses garantidos hoje à noite, tá? Então, eu acredito que a gente vai bater aí os 30 mil, né? Com a galera que vai decidir de última hora, né? E, então, até ontem, 28 mil ingressos, tá? Setores esgotados, tá? Leste, tanto inferior como superior, esgotados. E a oeste superior B também esgotado. É isso? Deixa eu confirmar aqui. E a oeste superior B também esgotada. Então, o que a gente tem? Quem não garantiu ainda e queira ir ao jogo, a gente tem a Norte, tá? R$60. E o Botafogo, inclusive, divulgou como é que tá o percentual, tá? A Norte tem só 10% de ingressos vendidos. A Oeste Superior A, 70%, tá? Quem quiser ir na Oeste Superior A, 80 pratas, a inteira. E a Oeste Inferior, que é um pouquinho mais salgada, né? Tem 70% dos ingressos também vendidos e o valor é R$200, beleza? Então, torcida do Fogão aí chegando junto. Eu acho assim, o que tinha ainda de ressentimento, e a gente entende que muita gente ainda frustrada, né, por tudo que rolou, mas o que tinha de ressentimento está indo embora, claro, muito pela boa fase do Botafogo, 3 vitórias seguidas sob o comando aí do Fábio Matias, né? O Botafogo agora entrando numa fase decisiva para chegar na fase de grupos, né? Até o Dodô, comentarista Dodô, né, nosso craque Dodô, comentou, é um jogo muito importante para o Botafogo,
porque passando pelo Bragantino, que a gente sabe que não vai ser fácil, o Bragantino é um osso duro de roer, né? Trabalho do Pedro Caixinha aí muito bem feito já há um bom tempo, mas passando pelo Bragantino, o Botafogo vai ter um pouco mais de tranquilidade para jogar a fase de grupos, né? Essa fase é uma fase ainda eliminatória, então o jogo de hoje é um jogo chave para o Botafogo, tudo ajudando, né? Tudo dando certo, fazer um resultado para ir decidir lá em Bragança Paulista na próxima quarta-feira, né? Vamos lá, gente, um pouco mais sobre o jogo de hoje. Quem não puder ir ao Newton Santos, né? Transmissão TV por assinatura ESPN, tá? Tem transmitido, inclusive faz um pós-jogo bem legal, né? Faz um pós-jogo bem legal. Pelo streaming, a Star Plus, tá? Pela internet, o GE vai estar transmitindo. Pela Globoplay, você não precisa ser assinante da Globoplay e você vai ver a transmissão com a narração do Dandan, comentários do Eric Faria, que agora é comentarista, e do Grafite, tá? Então são todas essas opções para assistir Fogão e Red Bull Bragantino. O trio de arbitragem, trio uruguaio, escalado pela Conmebol, o juiz será o senhor Gustavo Terreira, tá? Vamos à escalação do Botafogo, né? A gente tem algumas dúvidas ali, quem que o Fábio Matias vai botar no meio de campo e também na lateral esquerda, acho que são as únicas dúvidas. Vamos lá, Gatito Fernandes no gol, Damian Soares, ou Damian Soares, na lateral direita, a dupla de zaga Lucas Alter e Alexander Barbosa, e o Hugo na esquerda, né, que é quem vem jogando, porém com algumas chances do Marçal, já que o Marçal voltou muito bem aí no clássico contra o Fluminense, né? Comenta aí embaixo o que você acha, se o Hugo merece ser mantido como titular, ou se o Marçal, pela experiência, né, e que o jogo exige, né, deve ser escalado. Meio de campo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, tá? Mas a gente não tem certeza. O Marlon apareceu também muito bem, o Gregory também é uma possibilidade, então tem a possibilidade de jogar Gregory, Tietê e Eduardo, ou então se o Fábio Matias quiser fechar mais Danilo e Gregory, né, e Eduardo. Então algumas dúvidas ali que, né, devem estar povoando a cabeça do Fábio Matias. Eu acho que hoje ainda joga Tietê e Eduardo, né, provavelmente com Danilo, mas de repente no jogo da volta aconteça um reforço de marcação, de repente com essa opção de Danilo e Gregory e Eduardo no meio, enfim. Temos opções, isso que é muito bom. O ataque com Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino, aí não tem muita dúvida, beleza? O nosso adversário, né, como eu disse, muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, o Bragantino está a 9 jogos invicto, né? O Bragantino que a gente pode falar que também padeceu do mesmo mal do Botafogo ano passado, na reta final do Brasileiro, inclusive termina atrás do Botafogo, né? Se classifica para a pré-Libertadores, mas com uma campanha ainda pior que a do Botafogo, terminou em sexto, e o Bragantino que em determinado momento ainda tinha chances ali, inclusive de título, né? Então o Bragantino também teve essa queda, só não repercute tanto, claro, porque é uma equipe de menor porte, com muito menos torcida, né? Mas de qualquer maneira também aconteceu esse processo com o nosso adversário de logo mais, tá? Bragantino que não terá o Léo Ortiz, acabou de ser negociado com o Flamengo, tá? E tem alguns jogadores lesionados, Lucas Evangelista, o Mosqueira, o Camargo e também o ex-botafoguense Matheus Fernandes. Não jogarão esses jogadores por estarem entregues ao departamento médico do Bragantino, beleza? Galera, para a gente finalizar aqui o vídeo, né, eu sei que tá todo mundo ansioso, chega logo 9h30 da noite, né? A questão do técnico, né? O que a gente pode falar? E tá até difícil trazer notícias novas, porque o Botafogo tem tratado o assunto realmente como um segredo de Estado, né? Até o André Rizek comentou ontem, né, que ele está impressionado como o Botafogo não está deixando vazar nada em relação ao seu futuro treinador, né? O que a gente sabe, inclusive a questão do vazamento, o próprio Rizek diz, só vai acontecer se o empresário do treinador der com a língua nos dentes, né? Soltar alguma informaçãozinha. O Botafogo está realmente blindando aí esse nome, né? Então a gente não tem esse nome, a gente tem algumas apostas, digamos assim.
Por que o Botafogo não vai manter o Fábio Mathias? Eu sei que muita gente gostaria, né? Na verdade, o Botafogo está mantendo o Fábio Mathias para os 2 confrontos, né, diante do Bragantino, porque o Botafogo vê que não adiantaria você trazer um nome, por maior que fosse, né? Dificilmente o cara ia chegar, entender o que é o Botafogo hoje, né? E fazer que o Botafogo tenha um ganho técnico, né? O que a gente viu dessas 3 últimas partidas, Audax, Aurora e Fluminense, foi o Botafogo corrigindo falhas que tinha com o Thiago Nunes, né, e tendo um desempenho muito acima, né, do que a gente teve em janeiro, fevereiro, principalmente, né? Então, o Fábio Mathias dirige o Botafogo hoje, dirige o Botafogo na próxima quarta-feira, e aí sim devemos ter aí a chegada de um novo treinador, tá? Então, o Botafogo também viu o seguinte: de repente, se ele efetiva o Fábio Mathias, e o trabalho do Fábio Mathias, enfim, bate na madeira, né? Não acontece tão bem como tem sido, tem medo de queimar o profissional. E ele veio para o Botafogo para ser uma figura, né, permanente, né, um auxiliar técnico permanente. Então, não quero aqui comparar, mas já comparando, é tipo o Luiz Flávio. O Luiz Flávio era um auxiliar ali, dirigia a equipe B, aí acabou o projeto da equipe B, virou simplesmente um auxiliar fixo, vira treinador, acontece tudo que aconteceu, e aí fica sem clima até, acabou demitido pelo Textor. O Botafogo não quer que isso aconteça com o Fábio Mathias. Gente, não estou comparando os 2 profissionais, né? É notório que o Fábio Mathias é um auxiliar muito promissor, até pelo que ele vem mostrando, né, em pouco tempo de trabalho, tá? Mas só para exemplificar que o Botafogo não quer expor ele vamos manter o Fábio Mathias aí para Brasileirão e fase de grupos da Libertadores. E aí, de repente, a gente sabe o quanto o futebol é cruel, os resultados não acontecem, e aí seria, como eu disse, né, queimar o profissional, beleza? Gente, a expectativa, o perfil do novo treinador, né? Volto a dizer aqui, já falei algumas vezes. Um técnico europeu, de liderança, tá? De pulso firme, tá? E com modelo de jogo muito claro, tá? E propositivo, ofensivo, né? Que se coaduna aí com os jogadores que o Botafogo trouxe esse ano, né? Especialmente aí o caso do Luiz Henrique, mas também Jefinho, Savarino, enfim. Então esse é o perfil do técnico, tá? O Carlos Carvalhal, que chegou a ser ventilado, ele, pelo que a gente sabe, não tem interesse de vir para o Brasil nesse momento, tá? Ele quer dar prosseguimento à sua carreira na Europa, tá? E os outros nomes que foram falados aí, foram ventilados, Pedro Martins, Leonardo Jardim, Rui Vitória, tá? Todos portugueses, né? E aí, claro, também se falou até de José Mourinho, né? Que seria ali um nome com grife, né? Não que os outros também não sejam, mas seria ali um astro, né, vindo para o Botafogo. O José Mourinho, a informação que a gente tem é que representaria, né, uma loucura financeira, e isso o Botafogo não fará, tá? Então, o nome do Mourinho, por mais que tivesse um impacto incrível, né, eu diria que no futebol brasileiro, esse nome está descartado por conta aí da grana, né? Então, volto a dizer, acho que Pedro Martins está um pouquinho à frente, mas quem sabe aí Leonardo Jardim e Rui Vitória correndo por fora, né? Mas o nome está guardado a 7 chaves, só o Textor que sabe, né? Pode ser que de repente nem seja nenhum desses aqui. Beleza, galera? Então é isso. Vamos manter a tranquilidade. Quem for o Newton Santos logo mais, saber que é um jogo muito difícil, né? Quem lembra o último duelo do Botafogo, tanto lá no Nabi Abichedi, mas também o nosso confronto, ainda com o Caçapa, né? Aí uma coincidência de um técnico interino no Newton Santos, né? Aquele 2-0, acho que foi em julho do ano passado. Foi um jogo muito difícil, né? Não foi um jogo fácil, então não esperem moleza. Caixinha certamente, né, vai querer fazer um resultado, levar um bom resultado para Bragança, e a gente tem que tentar hoje vencer, mesmo que por um placar mínimo, né? 1-0 já seria um bom resultado para a gente seguir aí nessa luta pela fase de grupos. Beleza, pessoal? Deixe seu like, faça seu comentário, e se você não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreva para ser mais um integrante aí da família Canal Botafogo Digital. Tamo junto. Fogão sempre para cima. Vamos ganhar hoje, hein? Se Deus quiser.